Oi pessoal, eu voltei aqui hoje de novo para falar mais um pouco sobre expressões algébricas, só que dessa vez trabalhar um pouco com resolução de problemas. Eu listei aqui embaixo, primeiramente, alguns exemplos de expressões algébricas. Lembrando que, se vocês não lembram o que é uma expressão algébrica, eu falei um pouco no vídeo anterior, então é só entrar no link que a professora mandou, para vocês poderem relembrar. Enfim, eu coloquei alguns exemplos sobre algumas palavras-chave que são essenciais quando a gente for fazer a interpretação de um exercício sobre expressões algébricas. Porque numa resolução de problema de expressão algébrica, o que mais conta é a interpretação. Se você não conseguir interpretar bem o que o enunciado do exercício está pedindo, o enunciado do problema está pedindo, você não vai conseguir resolver. Então, eu trouxe aqui esses 3 exemplos que são os exemplos mais comuns que tem. Esse primeiro aqui, por exemplo, fala para você montar uma expressão em que o dobro de um número seja adicionado a 20. Então, eu grifei 2 palavrinhas, dobro e adicionado, que são as palavrinhas-chave desse exemplo 1. O dobro é quando você multiplica alguma coisa por 2, você dobra. E adicionado é uma conta de adição, certo? Então, a gente pode resumir esse enunciado a essa expressão. O dobro de um número, esse número é o x, adicionado a 20. Então, essa é a expressão que está pedindo em 1. Agora, no 2, a diferença de x e y. Diferença entre dois números. Muita gente tem dúvida quando o enunciado fala de diferença. A diferença, gente, nada mais é do que a subtração. Como que eu posso explicar isso para vocês? Tipo, a diferença entre 5 e 2 é 3. 5 menos 2 igual a 3. Então, essa expressão representa o enunciado da 2, a diferença entre x e y. Agora, o número 3. O triplo de um número qualquer subtraído do quádruplo desse mesmo número. Por partes, então. O triplo é 3 vezes alguma coisa, certo? De um número qualquer. Vamos chamar esse número qualquer de x, mas como é um número qualquer, você pode chamar ele do que você quiser, de x, de y, de a, mas a gente usa o x mesmo por convenção, para ficar mais fácil. Subtraído. Subtraído é uma conta de subtração, uma conta de menos. Do quádruplo, se triplo é 3 vezes esse número, quádruplo é 4 vezes. Desse mesmo número quem? De x. Então, a expressão que representa esse enunciado é essa: 3x menos 4x, o triplo de um número qualquer, subtraído do quádruplo desse mesmo número. Dando início agora, então, às situações problemas, eu trouxe um problema que envolve um pouquinho de geometria. O enunciado desse problema diz para a gente determinar a expressão algébrica, né, que representa o perímetro das seguintes figuras. Antes de eu mostrar as figuras, eu escrevi um pequeno lembrete do que seria um perímetro, para ninguém ficar perdido, né? Então aqui, ó, o perímetro é igual à soma dos lados de um polígono. Coloquei até um exemplo aqui de um triângulo retângulo. Então, se os lados têm o valor 4, 2 e 3, então o perímetro é a soma desses lados. O perímetro é igual a 2 mais 3 mais 4, que é igual a 9. Então, vamos agora para o exemplo. O primeiro exemplo, eu trouxe um retângulo. Um retângulo de lado 2x e 4x mais 1. Bom, pede para a gente determinar a expressão que vai representar o perímetro, né, dessa figura. A primeira coisa que a gente tem que notar é que o perímetro ele é a soma de todos os lados. Então, a gente precisa somar esse lado com esse lado, mais esse lado e mais esse lado. Mesmo que esses dois lados aqui não tenham valores, não tenha uma expressão que está determinando o valor desses dois lados. Só que, lembrando também aí um pouco de propriedades de geometria, um retângulo, esse lado é equivalente a esse, eles são iguais. Então, esse lado aqui também vale 2x. E esse lado aqui equivale a esse, são iguais. Então, 4x mais... Bom, então perceba aqui que eu adiantei esse passo aqui, que basicamente eu somei todos os lados, né?
4x mais 1, 4x mais 1, mais 2x, mais 2x. Aí agora a gente precisa obter, a gente precisa somar todos os termos em comum para poder obter a expressão, certo? Então, perímetro é igual 4x. Primeiro vamos pegar os números que acompanham o x, né? Então, vamos somar eles primeiro. 4x mais 4x, 8x. Mais 2x, 10x. Mais 2x, 12x. Então, 12x. Agora vamos somar os termos que não acompanham o x, né? Mais 1 mais 1, 2. Então, a expressão algébrica que representa o perímetro dessa figura é essa, P igual a 12x mais 2. Vamos agora, então, para o segundo exemplo de figura que eu trouxe. Bom, os lados desse polígono já estão todos com as suas medidas, né? Então, é só partir para a parte de somar mesmo. Então, o perímetro, né, dessa figura é a soma de todos os lados. Então, 2x mais 6 mais x mais 8 mais 3x menos 2. Tá. Então, agora a gente soma os termos em comum. 2x mais x, 3x, mais 3x, 6x. Agora os números que não acompanham o x. 6 mais 8, 14, menos 2, 12. Então, 6x mais 12. Então, essa é a expressão que representa o perímetro dessa figura. Nós vamos agora, então, para a nossa última situação problema. Eu separei essa situação porque é uma situação que você tem que prestar bastante atenção no enunciado para você conseguir desenvolver a expressão que esse problema está pedindo. Então tá, vamos lá. Para um frete, Roberto cobra uma taxa de R$20 mais R$2,50 por quilômetro rodado. Indicando por x o número de quilômetros rodados, qual a expressão algébrica que representa o preço cobrado por ele? Bom, o bom desse problema é que ele já dá a variável pra gente, o x. E o x ele representa o número de quilômetros rodados, certo? Agora, o que a gente precisa saber é o que vai acompanhar o x, porque o x varia, né? Então, a gente vai saber ele varia com o quê. Bom, vamos ler mais uma vez esse pedaço aqui, ó. Roberto cobra uma taxa de R$20 mais R$2,50 por quilômetros rodados. Vocês concordam comigo que o R$20 é um preço fixo? Então, aqueles R$20 vão ser fixos. Você vai sempre pagar R$20 mais alguma coisa, mais os quilômetros rodados, que é o que vai variar. E o preço de cada quilômetro rodado é R$2,50. Então, aqui, ó, eu separei aqui. R$20 como sendo o preço fixo e R$2,50 o preço variável, que muda conforme a quantidade de quilômetros rodados. Bom, então, como que a gente vai montar essa expressão? É simples. A gente sabe que o R$20 é fixo, então a gente coloca os R$20, certo? R$20 é fixo. E R$20 mais significa o quê? Você está adicionando mais alguma coisa, então é uma conta de adição. Então, adição, R$20 mais o preço variável, que é R$2,50. Só que a gente não pode esquecer de multiplicar, porque quando tem dois números assim, juntos aqui é uma multiplicação, né? Então, a gente não pode esquecer de multiplicar esse 2,50 pela quantidade de quilômetros rodados, porque é esse x que vai fazer o 2,50 variar, entendeu? Então, esse x aqui, ó, esse x aqui é que é responsável pela variação. Então, aqui, ó, faz o preço de 2,50 variar, né? E pra gente não ficar carregando essa notação, esses símbolos de reais aqui, esses números muito depois da vírgula, a gente pode simplesmente simplificar essa equação aqui para essa, entendeu? Aí a gente fica com 20 mais 2,50 vezes x. Então, essa expressão aqui representa o preço cobrado por Roberto para realizar um frete. Bom, gente, então é isso. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida.
E espero que nesse vídeo vocês tenham percebido que, nesse caso de expressões algébricas, o que mais vai importar é a interpretação de texto, é você entender o que quer dizer cada palavra do enunciado, porque isso vai ser muito importante no seu resultado final. Não é só você saber a matemática, você precisa saber interpretar o que o enunciado está pedindo, tá? Então, eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso tenha ficado, vocês podem perguntar, podem vir conversar comigo, que eu respondo, tá? E tenha uma ótima semana, uma ótima quarentena e tchau, tchau!